Presidente da Câmara de Pouso Alegre, Bruno Dias, recebe visita de representantes da Escola do Legislativo de Itapevi, São Paulo. Parceria entre escolas do Legislativo de Pouso Alegre e Itapevi gera gravação de vídeos em Libras para o novo projeto Você Sabia Especial Direitos da Mulher. Campanha de vacinação contra a Covid-19 começa na próxima semana. Sancionada a lei que estabelece medidas para o funcionamento de entidades e clubes esportivos em períodos de pandemia. Medida provisória dispensa licitação e registro para simplificar a compra de vacinas. Conselho Municipal de Contribuintes recebeu 105 processos no ano de 2020. Esses são os destaques do Jornal da Câmara que está no ar. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o seu Jornal da Câmara. Foi sancionada a lei que estabelece medidas para o funcionamento de entidades e clubes esportivos em períodos de pandemia. O presidente da República vetou vários pontos que poderiam trazer benefícios financeiros aos clubes de futebol. A reportagem é de Brasília. A Presidência da República sancionou com vetos a lei com medidas sobre o funcionamento das entidades e clubes esportivos durante períodos de pandemia. Entre os vetos estavam dispositivos que previam alívio financeiro para os times de futebol. Em 2020, os jogos foram interrompidos por causa da pandemia do coronavírus e voltaram com os portões fechados para torcedores. Durante períodos de calamidade pública decorrentes de pandemia, a nova lei autoriza os clubes profissionais a contratarem atletas pelo prazo mínimo de 30 dias. Autoriza ainda a interrupção de competições esportivas em caso de surtos, epidemias e pandemias que colocam em risco os atletas. E prorroga por 7 meses o prazo para as ligas e entidades esportivas publicarem as demonstrações financeiras referentes ao ano anterior. Foi vetada a suspensão do pagamento das parcelas das dívidas dos clubes já renegociadas por meio do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut. A presidência também vetou a suspensão de penas pelo não pagamento do FGTS e de contribuições previdenciárias dos atletas durante o período de calamidade pública e pelos 180 dias seguintes. Outro dispositivo vetado exigia o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento de todos os recursos para o afastamento da função e a anulação dos atos de dirigentes esportivos em caso de descumprimento de regras de prestação de contas. Os vetos presidenciais agora serão examinados pelo Congresso e poderão ser confirmados ou derrubados pelos deputados e senadores. Agora nós vamos conferir as ofertas de emprego oferecidas pelo CAC em parceria com a CIPA. Técnico de Informática, vaga para Pouso Alegre, experiência de no mínimo 6 meses. Operador de GAT, vagas para Pouso Alegre. Técnico de Enfermagem, com experiência mínima de 6 meses. Estoquista, operador de guincho pesado. Lavador de veículos, motorista CNHD. Operador de empilhadeira. Operador logístico, chapeiro. Atendente de hamburgueria, assistente de marketing, motorista de caminhão, almoxarifado, líder de limpeza, promotor de vendas, suporte de TI, auxiliar de limpeza, recepcionista, secretária odontológica, pessoas com deficiência, PCD, supervisor operacional, técnico de segurança do trabalho, comprador de manutenção, supervisor administrativo, auxiliar de almoxarifado, operador de retroescavadeira, auxiliar de laboratório, promotor de merchandising, frentista, doméstica, suporte comercial, vendedor externo, operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, analista fiscal, auxiliar de carga e descarga, operador de monitoramento, representante comercial, conferente, mecânico automotivo, auxiliar técnico, motorista D, promotor de vendas, fonoaudióloga,
O Conselho Municipal de Contribuintes foi instituído pela Lei Complementar 05 de 2019 e atua em substituição à antiga Junta de Fiscais, prevista no Código Tributário Municipal. Sua composição plena conta com representação paritária do Poder Executivo e sociedade civil. Hoje são 16 membros, sendo 8 de cada segmento divididos entre efetivos e suplentes. Em sua estrutura, o Conselho é secretariado por servidor designado pelo secretário de Administração e Finanças, e o exercício da presidência e vice-presidência é alternado anualmente entre os segmentos de representação. Durante os trabalhos do ano de 2020, o Conselho recebeu 105 processos, distribuídos em sessões mensais de julgamento, ocorridas em regra na terceira terça-feira do mês. Em razão de medidas de contenção da Covid-19, as sessões de julgamento têm sido realizadas de maneira virtual, com link de acesso disponível para toda a população por meio de publicação da pauta de julgamento em Diário Oficial. A Secretaria do Conselho Municipal de Contribuintes funciona na Central de Atendimentos, situada à Praça Dr. Garcia Coutinho, 17. A seguir, medida provisória dispensa licitação e registro para simplificar a compra de vacinas. E mais, o presidente da Câmara de Pouso Alegre, Bruno Dias, recebe visita de representantes da Escola do Legislativo de Itapevi. Voltamos já. Você sabe a diferença entre juízes, desembargadores e ministros? Olha só, todos eles estão no Poder Judiciário. Os juízes estão na primeira instância, eles atuam nas comarcas. Os desembargadores estão na segunda instância, nos tribunais regionais. Já os ministros estão na terceira instância, nos tribunais superiores. Tá vendo? Agora você sabe. Sabe que existe uma porcentagem máxima em que a administração pública pode gastar com a despesa de pessoal, ou seja, com o salário dos servidores? Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a União não pode ultrapassar mais de 50%. Já os estados e os municípios, não mais que 60%. Esse limite é essencial para que a administração pública tenha recursos para investir em áreas como a saúde, a educação e a segurança. Tá vendo? Agora você sabe. Das bolas de cera à urna eletrônica. No início, os votos eram depositados em bolas de cera chamadas de pelouros. Depois vieram as urnas de madeira, as de ferro e as de lona, até que se implementou em todo o país, em 2000, o voto informatizado, que é a forma utilizada até hoje.
de janeiro é de recesso parlamentar, o que significa que as reuniões de plenário ocorrem apenas de forma extraordinária. Mas a Câmara está de portas abertas e muitos trabalhos estão sendo realizados. O objetivo para 2021 é incentivar o protagonismo do Museu Histórico Municipal e da Escola do Legislativo, garantindo a ampliação do leque de acesso à cultura e à educação cidadã. E a mesa diretora já desenvolve suas primeiras ações. Diversos assuntos estão sendo debatidos para trazer melhores resultados nos trabalhos do Poder Legislativo, tanto na tramitação de projetos quanto nas questões administrativas. No Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, a Câmara vai buscar parceria para conquistar o serviço de emissão de passaporte. E a aposentadoria por meio do CAC já está em estudo para implantação. Além disso, por meio do CAC, o objetivo da Câmara é colaborar na recolocação no mercado de trabalho das pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia. E, é claro, continuar contribuindo com as empresas instaladas na cidade para o preenchimento do seu quadro profissional e o crescimento da economia. Câmara Municipal de Pouso Alegre, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Uma medida provisória editada pelo governo dispensa licitação a registro para simplificar a compra de vacinas. O ministro da Saúde disse que a vacinação deve começar ainda este mês e que não vai faltar seringas. O governo detalhou nesta quinta-feira a medida provisória enviada ao Congresso que dispensa o registro da Anvisa para a compra de vacinas contra a Covid-19, desde que estejam credenciadas por organismos internacionais similares dos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Japão ou China. A ideia é simplificar e agilizar a compra das doses, mas elas só serão aplicadas após a autorização da Anvisa. A MP autoriza a administração pública direta e indireta a celebrar contratos para a compra de vacinas e insumos com dispensa de licitação, bem como a contratação de bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária, treinamentos e outros bens e serviços necessários à vacinação. O texto da MP diz ainda que o profissional de saúde deverá esclarecer ao paciente riscos e benefícios, já que a vacina adquirida nestas condições ainda não teria o registro definitivo da Anvisa. Na entrevista, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou o motivo da exigência. O mundo ainda não vacinou o efetivo do Rio de Janeiro. O mundo ainda não tem registro definitivo de vacinas. Tem autorização de uso emergencial. Todas as vacinas aplicadas em autorização de uso emergencial no mundo têm termo de reconhecimento dos riscos individual. Porque a vacina não tem registro, a vacina não concluiu a fase de testes. Então, quem tomar a vacina tem que estar plenamente com pleno conhecimento do que está acontecendo. A nossa proteção é a nossa agência reguladora. A nossa agência reguladora é que vai atestar a eficácia e a segurança dessas vacinas para os brasileiros. Não tenham dúvidas de que a agência está empenhada ao máximo em ser célere, rápida e efetiva. O ministro anunciou que, nesta quinta-feira, foi assinado um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de mais de 100 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, e que essas vacinas serão incorporadas e distribuídas pelo Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Menos de 24 horas depois da medida provisória, nós assinamos o contrato para a entrega das primeiras 46 milhões de doses até abril e de mais 54 milhões de doses no decorrer do ano, indo a 100 milhões de doses. Essa aquisição só foi possível desta forma
por causa da medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro. Toda a produção do Butantan, todas as vacinas que estão no Butantan, serão, a partir deste momento do contrato, incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Serão distribuídas de forma equitativa e proporcional a todos os estados, da mesma forma como cada uma das vacinas da AstraZeneca. O ministro disse que a vacina da Pfizer é cara, que a empresa fez muitas exigências e que ofereceu um número de doses que considerou insuficientes. Pazuello diz que, além da AstraZeneca e da Coronavac, também tem negociado com todas as representantes de vacinas, inclusive a Sputnik russa e a da Janssen, e que a prioridade deve ser dada para as vacinas que sejam fabricadas no Brasil e com preços melhores. São recursos do erário. Nós não podemos jogar os recursos do nosso povo pelo ralo. Este foi o melhor negócio que nós poderíamos fazer, dar 252 milhões de doses, já negociadas, com recursos para isso. Ele lamentou, em nome do presidente Bolsonaro, a morte de 200 mil brasileiros por Covid-19 e comemorou a recuperação de mais de 7 milhões de pacientes. O ministro confirmou o início da vacinação no Brasil para janeiro, na melhor das hipóteses. Primeiro período, até o dia 20 de janeiro, na melhor hipótese. Contamos aí com as vacinas do Butantan, caso a Anvisa nos dê autorização de uso. Contamos com as vacinas importadas da AstraZeneca, caso tudo isso aconteça da maneira correta e a Anvisa nos dê a capacidade de uso. Na hipótese mais alongada, a partir do dia 10 de fevereiro, até o final de fevereiro, meados de março, começo de março, mais 20 dias, que seria caso os registros ou a produção tenha qualquer percalço. Nossa previsão são, do que é fabricado na Fiocruz, 15 milhões de doses por mês. E garantiu que não vai faltar seringas. Qual foi a mídia? A licitação fracassou. A licitação fracassou? A licitação está em andamento para comprar o estoque regulador. Para efeito de trazer para negociação, nós fizemos uma suspensão temporária da exportação. Óbvio, para reservar o nosso mercado. E nós fizemos, em comum acordo com as associações de produtores, as requisições administrativas. E isso já nos dá tranquilidade de ter o estoque regulador. Existem nos municípios hoje mais de 60 milhões de seringas contabilizadas pelos conselhos. A medida provisória será analisada por deputados e senadores na retomada dos trabalhos em fevereiro. Depois de tantos meses de falta de planejamento, falta de contratação, vem com mais um MP que busca acelerar o processo de compra. Essas novas regras da MP, mais uma vez, exigem também um papel de fiscalização do Tribunal de Contas da União, nos estados e nos municípios, sobre o uso desses recursos. Aliás, o governo federal não tem sido transparente no uso desses recursos. Um dos exemplos disso são os testes encalhados. Esta MP publicada é mais um instrumento jurídico para facilitar e possibilitar o acesso mais rápido possível no país das vacinas. Nós sempre afirmamos que nós precisamos de todas as vacinas que tenham sua segurança e sua eficácia comprovada. Se para que a gente possa ter o mais rapidamente as vacinas a gente precisa da MP, ótimo, vamos discutir, vamos aprová-las, tenho certeza, e implementá-las na Câmara e no Senado Federal. Em junho de 2020, senadores aprovaram uma proposta para a liberação de 3 bilhões de reais de ajuda emergencial aos trabalhadores do setor cultural. Foi aprovado também um auxílio de 160 milhões de reais aos abrigos que cuidam de idosos e ainda regras sobre o uso obrigatório de máscaras para proteger da contaminação pelo coronavírus e reforço na proteção às mulheres vítimas de violência. A
A MP destina 5 bilhões de reais como crédito extraordinário do orçamento da União para o financiamento da infraestrutura turística nacional. De acordo com o governo, o setor representa cerca de 8% do Produto Interno Bruto do Brasil e emprega mais de 6,5 milhões de pessoas. O setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia. O governo, com o apoio do Congresso, já está socorrendo as empresas aéreas, agora o transporte urbano, transporte coletivo urbano de passageiros, e agora essa medida de reforçar, através de créditos extraordinários, as ações do Ministério do Turismo para atender a toda a indústria turística do Brasil. Os senadores também aprovaram a proibição do corte de bolsas de estudo durante o período de calamidade pública no Brasil. O texto impede a interrupção de bolsas de estudo ou de apoio financeiro de fomento à iniciação científica e à docência, à especialização em residência médica e multiprofissional em saúde, além das bolsas de mestrado e doutorado. Projeto oportuno, que vem em boa hora, exatamente como resposta às necessidades daqueles que estudam, daqueles que pesquisam, daqueles que buscam o conhecimento, daqueles que se aprimoram, especialmente em setores essenciais para a sociedade brasileira. A campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 começa na quarta-feira, segundo o ministro Eduardo Pazuello. Em reunião com 140 prefeitos, o ministro disse que caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprove o uso emergencial de 2 vacinas no domingo, a vacinação terá início 3 dias depois. Nessa reunião, o ministro afirmou que 2 milhões de doses da Coronavac, imunizante fabricado pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, serão distribuídos aos estados na terça-feira. E com isso, a campanha já terá início na quarta. Um avião decolará entre hoje e sexta-feira para buscar as doses da vacina na Índia. A previsão de retorno é até domingo. Outros 6 milhões de doses da vacina de Oxford, feita em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, serão distribuídos ao longo de janeiro. Isso significa que 8 milhões de doses serão entregues aos estados até o fim do mês. Para fevereiro, a estimativa é que mais 30 milhões de doses sejam entregues aos municípios. Em abril, outros 80 milhões. O primeiro grupo a ser vacinado deve ser formado por profissionais da saúde, idosos em asilo e indígenas. Em seguida, idosos com mais de 75 anos. As doses da vacina serão distribuídas proporcionalmente às populações dos estados. Isso significa que Minas Gerais deve receber cerca de 800 mil doses ainda em janeiro, o que garante a vacinação de 400 mil pessoas, uma vez que cada pessoa receberá 2 doses dos imunizantes. Depois do intervalo, o presidente da Câmara de Pouso Alegre, Bruno Dias, recebe visita de representantes da Escola do Legislativo de Itapevi e mais, parceria entre escolas do Legislativo de Pouso Alegre e Itapevi gera gravação de vídeos em Libras para o novo projeto Você Sabe Especial Direitos da Mulher. Voltamos já. Você sabe a diferença entre juízes, desembargadores e ministros? Olha só, todos eles estão no Poder Judiciário. Os juízes estão na primeira instância, eles atuam nas comarcas. Os desembargadores estão na segunda instância, nos tribunais regionais. Já os ministros estão na terceira instância, nos tribunais superiores. Tá vendo? Agora você sabe.
Sabe que existe uma porcentagem máxima em que a administração pública pode gastar com a despesa de pessoal, ou seja, com o salário dos servidores? Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a União não pode ultrapassar mais de 50%. Já os estados e os municípios, não mais que 60%. Esse limite é essencial para que a administração pública tenha recursos para investir em áreas como a saúde, a educação e a segurança. Tá vendo? Agora você sabe. Das bolas de cera à urna eletrônica. No início, os votos eram depositados em bolas de cera chamadas de pelouros. Depois vieram as urnas de madeira, as de ferro e as de lona, até que se implementou em todo o país, em 2000, o voto informatizado, que é a forma utilizada até hoje. O mês de janeiro é de recesso parlamentar, o que significa que as reuniões de plenário ocorrem apenas de forma extraordinária. Mas a Câmara está de portas abertas e muitos trabalhos estão sendo realizados. O objetivo para 2021 é incentivar o protagonismo do Museu Histórico Municipal e da Escola do Legislativo, garantindo a ampliação do leque de acesso à cultura e à educação cidadã. E a mesa diretora já desenvolve suas primeiras ações. Diversos assuntos estão sendo debatidos para trazer melhores resultados nos trabalhos do Poder Legislativo, tanto na tramitação de projetos quanto nas questões administrativas. No Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, a Câmara vai buscar parceria para conquistar o serviço de emissão de passaporte. E a aposentadoria por meio do CAC já está em estudo para implantação. Além disso, por meio do CAC, o objetivo da Câmara é colaborar na recolocação no mercado de trabalho das pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia. E, é claro, continuar contribuindo com as empresas instaladas na cidade para o preenchimento do seu quadro profissional e o crescimento da economia. Câmara Municipal de Pouso Alegre, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. O presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Bruno Dias, do Democratas, recebeu nesta quinta-feira a presença de representantes da Escola do Legislativo da cidade de Itapevi, no interior de São Paulo. A visita faz parte de uma recém-firmada parceria entre a Escola do Legislativo de Pouso Alegre e de Itapevi na produção de pílulas para a TV em Libras. Representantes da Escola do Legislativo de Itapevi, no interior de São Paulo, estiveram na Câmara Municipal de Pouso Alegre para realizar as gravações da interpretação de Libras dos vídeos da Escola do Legislativo sobre os direitos das mulheres, mais um projeto da escola que é destaque nacional. Participaram o vice-presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas, ABEL, Roberto Lamari, que também é diretor da Escola do Legislativo de Itapevi, e presidente da Associação Paulista das Escolas do Legislativo, além da secretária da Escola do Parlamento e da APEL, Luciana Rodrigues, e o intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, Jadson Nunes. A visita nossa aqui é estreitar os laços entre as escolas, né? E existe um projeto, né, da Madu e da toda a equipe da Madu da escola, que vai falar sobre a questão das mulheres no Brasil. E aí nós julgamos muito importante, estamos aqui com o Jadson, que é o nosso intérprete de Libras e que vai ajudar a fazer o intérprete de Libras nesse projeto. A comitiva paulista foi recepcionada pelo presidente da Câmara de Pouso Alegre, vereador Bruno Dias, do DEM, da diretora da Escola do Legislativo, Madu Macedo, além do presidente da escola, vereador Leandro Moraes, do PSDB. Já é um ponto muito importante aqui no início desse mandato, onde possibilita essa parceria entre a Escola do Legislativo de Pouso Alegre com a Escola do Legislativo de Itapevi.
as escolas estarão trabalhando de forma conjunta pela educação cidadã no nosso país. E é muito bacana essa parceria, pois vai possibilitar que o intérprete de Libras preste o seu serviço à Câmara Municipal de Pouso Alegre no programa Você Sabe, ampliando as ferramentas de educação cidadã, respeitando a inclusão. O Jogo da Cidadania, né, foi um projeto realizado e esse ano a gente fez em parceria com a Assembleia do Acre, de Santa Catarina e de Minas, uma cartela nova sobre conquistas e lutas das mulheres. E a gente aproveitou esse projeto e adaptou a linguagem da TV, com pequenas pílulas de informação. E Itapevi está com a gente nessa parceria, onde eles vão estar trabalhando a questão da acessibilidade, com a linguagem de Libras, né? Então a gente está muito feliz aí de estar recebendo hoje o Lamari, que é uma pessoa muito querida no Brasil todo, aí, pelas escolas do Legislativo, pelo belíssimo trabalho que ele realiza. A importância é estabelecer uma política de intercâmbio de boas práticas, né? A nossa escola é uma referência nacional, graças ao trabalho dos servidores aqui da casa. Então a gente vê com muita satisfação quando as câmaras vizinhas, as câmaras mesmo de longe, como é o caso de hoje de Itapevi, vêm aqui para conhecer a estrutura não somente da escola, mas também de todo o setor de comunicação, de todos os setores da Câmara, para levar boas experiências para os seus lugares. Como vocês acompanharam na reportagem que acabamos de assistir, a visita dos representantes da Escola do Legislativo de Itapevi teve como intuito a realização da gravação de pílulas em Libras sobre o projeto Você Sabe Especial Direitos da Mulher, um novo projeto da Escola do Legislativo de Pouso Alegre que está em produção. Os representantes da Escola do Legislativo de Itapevi, no interior de São Paulo, conheceram toda a infraestrutura da Casa de Leis pouso-alegrense. O intérprete Jadson Nunes fez as gravações em Libras para os vídeos da série Você Sabe, Especial Direitos da Mulher. As produções serão disponibilizadas em breve para as escolas legislativas de todo o país, uma realização da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, em parceria com a TV e Rádio Câmara Pouso Alegre. O Jornal da Câmara fica por aqui. Agradeço a audiência, sua atenção. Até a nossa próxima edição.